Fala galera contratualista, tudo bem com vocês? Gostaram da nossa primeira aula da série? Eu espero que vocês tenham anotado diversas coisas, espero que vocês tenham comentado e inclusive lembrando vocês aqui, se não comentaram na aula passada, para deixar nos comentários qual contrato vocês querem que a gente aborde na próxima semana para a gente continuar a nossa série de contratos. Na aula passada nós falamos sobre a qualificação, falamos sobre a nomenclatura do contrato e hoje nós iremos falar sobre o objeto do contrato. Quando falamos em objeto do contrato, nós já sabemos que será uma prestação de serviços advocatícios. Então, um advogado, ou vários advogados, ou uma sociedade de advogados, será contratada para prestar serviços específicos. Podem ser serviços mensais, serviços extrajudiciais, serviços judiciais, serviços mistos, dos mais variados possíveis, pode ser qual for, é aqui no objeto que esses serviços serão descritos. Então vamos lá. Logo nessa cláusula, a gente tem que pensar, bom, eu estou sendo contratada para quê? Eu estou sendo contratada para o ingresso de uma ação judicial. Ok, mas não é simplesmente o ingresso de uma ação judicial, eu estou sendo contratada para o ingresso de uma ação judicial para alguma finalidade. Então eu irei descrever o objeto do presente contrato, se trata do ingresso de ação contra fulano de tal para requerer o ressarcimento, a indenização por danos morais, materiais e etc. Ok, aqui a gente traz o escopo principal dessa ação, contra quem será essa ação, até para depois o cliente não falar, não era para você entrar contra fulano, era para você entrar contra ciclano. Não, pera lá, no contrato desde o início contra fulano. Esse foi o combinado, então não fica um diz-me-disse. Ok, se esse serviço será extrajudicial, aqui entra outro ponto. Quando a gente fala de serviços extrajudiciais, a gente pode ter serviços em cartório, em outros órgãos públicos, ou uma elaboração de contrato, uma revisão, um parecer e assim por diante, uma negociação e etc. Aqui, a gente precisa definir não simplesmente a contratação para a negociação de um contrato. Não, a gente precisa descrever qual será o tempo despendido para essa negociação. Então, eu fui contratada para uma negociação de um contrato X entre as partes em razão disso. E essa prestação perdurará pelo tempo máximo de 40 dias, por exemplo. Isso porque pode acontecer de um certo momento as partes irem levando e até deixando de lado essa negociação. E o seu contrato fica em aberto. Você fica ali, poxa, eu fui contratado para uma negociação, as partes foram deixando, o meu cliente acha que eu posso ficar a Deus dará, e você não pode simplesmente falar assim, ó, tá acabando aqui, vamos resolver? Não pode. Senão você vai ter que judicializar, vai ter que brigar. Então você precisa sempre descrever, quando se trata de extrajudicial e de algo que não depende só de você, o tempo para isso. Aqui no objeto, a gente precisa ter a seguinte consciência. O meu serviço, ele é de meio ou de resultado? Quando a gente fala de serviço advocatício, em regra, é um serviço de meio, ou seja, eu não garanto êxito, não tenho como garantir que o juiz irá decidir como o meu cliente quer. Eu faço o meio, eu ingresso com a ação judicial, apresento as defesas, os recursos necessários para buscar o resultado ao cliente, mas eu não garanto o resultado. Então, meu serviço é de meio. Eu, particularmente, coloco logo no objeto para que não fique aquela questão de que eu não sabia, eu não vi, de que o cliente tem ciência dos riscos da contratação, que ele entende que é um serviço de meio, que ele entende todos os riscos para essa contratação, de que ele pode vir a perder a ação, de que ele pode vir a ser condenado a despesas processuais, honorários sucumbenciais, outras taxas a serem pagas justamente em razão dessa perda. Inclusive, é muito importante que seu cliente assine que ele entende que podem surgir novas obrigações decorrentes desse contrato, não previstas no contrato, e que podem vir a onerá-lo no decorrer dos serviços. Vamos, por exemplo, dizer, esse cliente ele entra com justiça gratuita, mas aí no decorrer da ação, essa justiça gratuita ela é revertida. O juiz fala, olha, tive conhecimento
por meio de requerimento da outra parte, que o seu cliente tem condições para pagar as custas do processo, portanto, pague-as. Ele terá que pagar, senão aquela ação não vai correr. Ou ainda, chega lá no final do processo, seu cliente perde, tem que apresentar recurso, perde, os honorários sucumbenciais vão majorando e ele acaba sendo condenado em 20% de honorários sucumbenciais. Por exemplo, sonho de todo advogado. O cliente tem que ter a ciência de que ele pode vir a ser condenado e ter que pagar por aquilo e que você não é o responsável. Então, os riscos devem ser sempre claros ao cliente, nos quais devem constar no contrato e o cliente assinar para que fique claro a comunicação e a informação entre as partes. Ok, quando a gente fala de ação judicial, nós também falamos da seguinte questão: o advogado ele pode ser contratado por ato processual, o advogado pode ser contratado por instância, o advogado pode ser contratado para o serviço completo. Então isso tem que estar escrito, sob pena de se presumir que foi contratado para tudo. Quando a gente pega o Código Civil, lá descreve que se não houver especificação, presume-se que o serviço contempla tudo. Então aqui, quando a gente fala de um contrato de honorários, a gente fala de uma prestação de serviços advocatícios, nós temos que ter em mente até onde a gente pode ir. Por isso que logo no começo dessa aula eu falei para vocês, se for um serviço extrajudicial, determine um espaço de tempo para que ocorra. Porque senão pode acontecer do cliente deixando e para ele tá tranquilo. Ele já te pagou ou só vai pagar no final, que é o pior. Ele só vai pagar no final da negociação e essa negociação tá se estendendo. Então, olha só, cliente, eu vou ser contratado, eu vou prestar esse serviço para ti, para essa negociação específica desse contrato contra a outra parte. Só que essa negociação, ela pode se estender no máximo 40 dias. Então, a gente precisa resolver nisso. Óbvio que se chegar a 40 dias e você perceber que está se estendendo não por culpa do cliente, mas por culpa da outra parte ou por alguma outra situação alheia à vontade das partes, nada impede que você estenda essa relação ou ainda cobre um adicional para estender essa relação. Mas a parte inicial precisa ser muito bem definida, sob pena de você, advogado, ficar preso num contrato ineficiente, sem a remuneração correspondente. Poxa, eu precifiquei esse contrato pensando que seria rápido e não foi. E agora? Eu olho no meu objeto do contrato, fala lá que eu vou elaborar o contrato, tá? Mas o cliente pediu várias edições desse contrato. Eu apresentei para ele o contrato, ele pediu para editar isso, pediu para editar aquilo, pediu para mudar isso, pediu para acrescentar aquilo. E eu tô aqui, ó, já há um mês elaborando esse contrato. Quando que eu posso dizer chega? Não tá no meu contrato isso. E aí você fala pro cliente, ó, não vou editar mais, se vira. Aí o cliente vai falar assim, então não vou te pagar, porque você não me entregou meu serviço. E o seu contrato não diz nada a respeito. Então vejam, a gente precisa identificar no objeto qual o serviço, mas não só identificá-lo. Ação judicial, elaboração de contrato, parecer, não. É minuciar os seus detalhes, especificar os seus detalhes. Qual o serviço, contra quem, onde, como, quando, qual espaço de tempo que ele poderá abranger. Tudo isso vai delimitar o seu serviço e trazer a segurança, tanto para você quanto para o seu cliente, porque eu sempre falo que o contrato é bom para as duas partes, porque uma pode cobrar a outra. Então, estando no objeto, se o seu cliente te pedir algo a mais, você pode mostrar o contrato e falar, olha, tá escrito isso, isso e isso. Se quiser que se faça mais, a gente pode combinar um valor extra. Ou o cliente fala assim, não, você não me entregou isso. Tá no meu contrato que você tem que fazer isso. Então veja que as duas partes podem cobrar nesse momento em razão do objeto. E justamente as demais cláusulas, elas vão partir desse objeto. A gente vai trazer o preço de acordo com o objeto. Nós iremos escrever as obrigações de acordo com o objeto. Tudo decorre desse objeto, por isso esse objeto precisa ser muito bem detalhado.
Se é um serviço de meio de resultado, se é um serviço delimitado em ato processual, em instância, se é um serviço delimitado na esfera extrajudicial. Ah, eu preciso ali ingressar com uma ação judicial e também elaborar um contrato. Tudo isso vai estar delimitado no seu objeto. Até onde você recorre pelo cliente? Quais são os seus poderes para aquele cliente em específico? Qual o tipo de contrato você irá elaborar? Quantas revisões englobam esse serviço? Eu vou apresentar o contrato para o meu cliente e ele pode me pedir ali umas 2, 3 alterações posteriores. Ou eu vou apresentar o contrato para o meu cliente, vou acompanhar ele em até 3 assinaturas desse contrato. Por exemplo, essa semana eu fechei um contrato de honorário, um contrato de prestação de serviços, onde eu vou entregar o contrato para o meu cliente e, além de entregar, eu vou acompanhar ele na apresentação desse contrato para os seus parceiros. Mas aí eu delimitei a seguinte questão: olha, eu vou acompanhar contigo até 3 contratos e esse acompanhamento pode perdurar no máximo 40 dias. Então, você quer que apresente para um parceiro, eu vou apresentar para esse parceiro vai fazer questionamentos, vai ter dúvida, vai pedir alterações, eu vou fazê-las, mas aí num espaço de tempo máximo de 40 dias. Porque o que acontece? Às vezes o parceiro começa a relutar muito com esses termos contratuais. Reluta, fica pedindo alteração, fica pedindo isso, fica pedindo aquilo, e passam-se 3, 4, 6 meses, eu tô lá ainda. O valor que eu recebi para fazer aquela elaboração e o que eu planejei para acompanhamento não paga mais. Então eu preciso delimitar isso com o meu cliente de forma muito clara, ainda que seja uma questão extrajudicial. A elaboração do contrato depende de mim, mas esse acompanhamento não. Então percebam que nós precisamos ter claro em mente o objeto a ser contratado, qual é a prestação de serviço a ser contratada, se será em cartório, contra quem, o tempo. Inclusive, é importante descrever aqui no objeto o que não está incluso. Então, eu fui contratada para uma ação judicial, o ingresso de uma ação judicial. Mas, eventual contratação de diligências, eventual contratação de terceiros, técnicos, profissionais liberais, peritos, não englobam o meu serviço. Análise de documentos, eu vou elaborar um contrato, mas análise de outros documentos dessa relação não englobam o meu serviço. Eu vou revisar um contrato, mas a revisão de outros documentos não englobam esse serviço. Não é porque esse documento é relacionado com o documento que eu vou fazer que obrigatoriamente eu tenho que fazer. Então, uma vez que você delimita, você tem uma arma poderosa de prestação de serviços, onde o seu cliente e você não terão dúvidas do que será entregue. E que você, principalmente, terá um instrumento jurídico eficiente, onde estará descrito o seu serviço, a sua remuneração, as obrigações decorrentes, e você poderá, inclusive, se recusar a continuar a prestação a partir da descrição desse contrato, se o cliente, assim, começar a criar embaraços ou por outra hipótese de justa causa que constará no seu contrato. Para finalizar, existe uma outra cláusula que a gente pode pôr ainda aqui no objeto, ou mais para frente, fica a critério de vocês, que é a reunião, as horas a serem demandadas e tempos de resposta, outras formas de comunicação. Então, seja aqui no objeto, ou seja mais para frente, lá nas obrigações, nós podemos dispor quais são as formas de comunicação entre as partes: telefone, e-mail, WhatsApp, somente contato presencial. Nós podemos definir quantas horas serão contratadas. Então, se é um serviço contratado por hora, desde já você irá definir essas horas no contrato. Então, o cliente me contratou para 10 horas de serviços. Essas 10 horas serão descritas no contrato e contabilizadas no decorrer de serviços. Passou de 10 horas, acabou. Passou de 10 horas, tem que pagar de novo. Tem que contratar novamente, tem que contratar mais horas. Então aqui você irá definir as horas contratadas, se assim forem, porque pode não ser. Eu mesmo não trabalho por horas contratadas, trabalho por uma demanda fechada. Você pode definir as formas de comunicação desde já, e junto com as formas de comunicação, eventual
tempo de retorno. Então, o cliente ele manda uma mensagem para o advogado tem até 72 horas para retornar essa mensagem, ou em 24 horas. Isso já se torna bem específico, você não necessariamente precisa ter isso no contrato, mas alguns advogados colocam isso até para que o cliente não exija que seja de imediato essa resposta. Caso você defina a quantidade de reunião a ser feita no decorrer desse serviço, descreva desde já que se exceder essa quantidade, será cobrado o correspondente pelo a mais. O cliente sempre será cobrado pelo excedente. Então, são delimitadas 5 reuniões. Por exemplo, passaram-se de 5 reuniões, o cliente paga o excedente. E aí você pode ou não trazer descrito no contrato já o valor da sua hora. A partir do momento que está no contrato já o valor fixo da sua hora, o cliente também consegue se organizar para, poxa, já foram 5 reuniões, eu preciso de mais 2 reuniões, cada uma aí vai 1 hora, eu já sei que no contrato prevê lá R$500 a hora, então eu já sei que eu vou pagar R$1.500 a mais. Pode, como não pode. Tudo é uma questão de estratégia. O que eu trago aqui para vocês são justamente possibilidades. E aí, de acordo com a realidade de vocês, com a configuração da própria prestação de vocês, vocês irão delimitar o que é importante e o que não é. Descrevam aqui nos comentários o que estão achando dessa série. Não esqueçam de me mandar qual contrato vocês querem para a próxima série e eu vejo vocês amanhã.